Nessa manhã ainda, na aula passada, nós estávamos conversando ainda sobre os répteis e trocando uma ideia sobre a parte de classificação dessas criaturas, né? Aí, dando continuidade, então, aí em zoologia de répteis, vou marcar com 3 pontinhos e continuando, vamos para a parte de fisiologia desses organismos. Como nós temos feito, queridos, e é por isso que alguns materiais da internet têm preferido colocar as informações a respeito de zoologia numa tabela. Por que eu acho as tabelas? Muito ágeis para você associar ou pegar informação rápida. Se você não domina a parte de comparação evolutiva, você pega uma tabela dessas de zoologia, você fica perdidinho. Eu montei uma, vou terminar de formatar ela, porque a diagramação das colunas e das linhas não está bonitinha para mim ainda, e como eu sou muito visual, eu particularmente, enquanto não está bonitinho, eu tenho dificuldade de assimilar. Aí eu vou terminar de formatar e vou disponibilizar para vocês. Mas, se você não quiser esperar eu terminar essa formatação, se você for no Google Imagens e digitar assim, ó, tabela zoologia, você vai encontrar algumas que comparam as características dos seres. Como eu tenho dito para vocês, esses critérios de comparação, eles são repetitivos em cada um dos grupos. Então, a gente, em geral, está analisando assim, ó, digestão, respiração, circulação, excreção, reprodução, e sistema nervoso. Entendidos? Vamos lá. Na sequência. A ideia aqui está relacionada com o seguinte, olha só. Sistema digestório. Os seres dentro do reino animal já apresentam um sistema digestório completo desde os nematóides, os vermes cilíndricos. Para além disso, as criaturas dentro do reino animal, também apresentam glândulas anexas ao tubo digestório, já desde os moluscos. Eles já tem aquela hepatopâncreas e aí depois essas glândulas foram sendo individualizadas, né? Tem fígado, você tem pâncreas separadamente. Então, glândulas acessórias. De diferencial aqui, ou de marcante, apesar de não ser novidade evolutiva, eles também eliminam os seus dejetos, né, as suas fezes através de cloaca. Nidito, na verdade, é uma coisa curiosa, assim, ó, você vai gravar a estrutura ânus em 2 grupos de criaturas. Peixes ósseos têm ânus e mamíferos têm ânus. Todos os outros animais dentro do grupo dos vertebrados eliminam suas excretas por uma abertura que é por onde sai também as excretas do sistema urinário excretor, os dejetos do sistema digestório, as fezes, e também é o órgão por onde acontece a cópula, né? A cloaca. Respiração, nós já tínhamos conversado nessa galera que é pulmonar. Circulação tem um aspecto importante, eu vou marcar os que a gente já conversou, tá bom? Para ampliar esses outros trechos aqui, ó. A excreção. Ácido úrico com pouca água. Reprodução. Fecundação interna. Aí, ovíparos. E alguns são ovovíparos. Tem algumas serpentes que, apesar do filhote se desenvolver em ovos, esses ovos são chocados dentro do ventre materno, tá? O ovo
O ovo é com casca e é amniótico. Então, todos esses aspectos nós já tínhamos conversado na aula anterior em adaptações para o ambiente terrestre, tá bom? O sistema nervoso dessas criaturas, queridos, vai contar com alguns órgãos, eu vou considerar assim, especializados. Dois específicos. Um órgão chamado de e outro aqui. Ah, você tomou eu. Vendidos. Faltando um aqui, faltando circulação. Tá bom, deixar esses termos todos escritos e aí vamos conversar sobre eles. Olha só. Circulação dessas criaturas. Aqui o coração já se apresenta com 4 cavidades. Há uma diferençazinha. Essas cavidades, elas não são totalmente completas. Tem assim, ó. Átrio e ventrículo comunicado com aí um outro átrio independente e aqui um outro ventrículo. O septo interventricular entre esse coração ele não é completo. Septo é a parede de separação. Então, ele permite que o sangue que está no ventrículo direito se misture com o sangue que está no ventrículo esquerdo. Quando isso acontece, a gente chama essa separação, ou esse tipo de circulação aqui, de circulação do tipo incompleta. Porque você tem mistura de sangue arterial com sangue venoso. Desculpa, eu sou o sangue arterial com sangue venoso, tá? Então, aqui, só para poder representar cada um deles, eu tenho átrio, átrio, ventrículo, ventrículo, mas o septo, a parede interventricular, entre um ventrículo e outro, não é completa, fazendo com que nos esquamados, que são escamados, né, e nos quelônios, a circulação seja fechada, porque o sangue só percorre o interior de vasos sanguíneos, ou seja, dupla, porque o sangue passa 2 vezes pelo coração. Uma vez vindo do corpo e sendo bombeado para os pulmões, sangue venoso, normalmente acontece do lado direito, e outra vez voltando dos pulmões, já oxigenado e sendo bombeado para o corpo novamente. Tá? Então o sangue passa 2 vezes pelo coração. E ela é incompleta. Paladino, o que você escreveu de circulação completa? Está vendo o que eu destaquei aqui? Ó? Nos crocodilianos, acontece pela primeira vez no reino animal. E como é a primeira vez que acontece, vai marcar isso aqui como uma característica importante para você poder memorizar desse grupo. Você tem uma parede muscular aqui, ó, separando o lado direito do lado esquerdo do coração. Aí você tem átrio e ventrículo, onde só percorre sangue venoso, e átrio e ventrículo, onde só percorre sangue arterial. E quando esse fenômeno acontece, nós chamamos essa circulação de completa. Tá? A primeira vez que esse fenômeno acontece no reino animal é com os répteis chamados de crocodilianos. Ainda assim, queridos, na saída do coração, logo acima aqui, assim, ó, na artéria aorta, esses répteis têm um buraquinho na artéria que permite novamente a mistura de sangue arterial com sangue venoso.
Aí, esse buraco é chamado de forame, que é um termo que vocês vão ver demais. Essa galera que está indo para veterinária, zootecnia, odonto, enfermagem, todos os cursos que vocês vão ter alguma forma de anatomia animal, vocês vão ver demais esse termo que é forame, é buraco, orifício, tá? Forame de Paniza, aí é aquele esquema de dar nome próprio, a pessoa que descreveu a estrutura, descobriu, tá? Ele é um buraco, uma perfuração que vai permitir de novo a mistura de sangue oxigenado com sangue venoso. Tá bom, Paladino, vamos lá. A evolução caminha no sentido de separar os ventrículos. Aí separou. Por que cargas d'água, então, volta a ter esse buraco aqui? Queridos, os vasos que se irrigam a partir desse buraquinho aqui, eles seguem para o sistema digestório. E eu quero te relembrar que gás carbônico misturado no plasma sanguíneo tem uma tendência a tornar esse plasma mais ácido, né? Porque ele forma ácido carbônico, tá? Uma tendência. Na fisiologia humana, você lembra que tem vários mecanismos de transporte do gás carbônico, né? Via hemoglobina, via bicarbonato, pela ação da enzima anidrase carbônica e também uma parte dissolvida no plasma sanguíneo. Então, o aumento da quantidade de dióxido de carbono no plasma sanguíneo vai provocar uma diminuição do pH sanguíneo. O que isso tem a ver com o rolê dessas criaturas? Queridos, eu quero te relembrar que apesar de ter mandíbulas poderosas, muitas vezes essas criaturas não têm patas que permitem que ele segure o alimento, morda e separe pedaços pequenos do alimento. Especialmente no grupo de criaturas que esse fenômeno acontece, são os crocodilianos, né? A patinha não está associada à alimentação. Ele se desloca arrastando, né? E aí ingere a criatura normalmente mordendo, girando, arrancando pedaços e engolindo grandes pedaços inteiros, envolvendo cascos, chifres, ossos, partes duras, dentes que a criatura possui, concha. Então, esse fluxo de sangue contendo mais gás carbônico, sangue mais ácido, para o aparelho digestório, está associado a uma facilitação da digestão dessas partes duras, beleza? Está associado a essa ideia de tornar o sangue que circula no sistema digestório da criatura, especificamente falando, mais propício à digestão dessas partes duras que os crocodilianos ingerem, tá bom? É uma adaptação fisiológica encontrada nesse conjunto de criaturas e a explicação que nós damos para isso é essa. Ok? Até aqui? Então, deixa eu fazer um retrospecto com vocês de circulação, porque assim como excreção, você foi tendo evolução dentro das classes de vertebrados. Nos peixes, o coração tem duas cavidades, um átrio e um ventrículo. O sangue passa pelo coração uma vez só. Nos anfíbios, o coração tem três cavidades, dois átrios e um ventrículo. A circulação já é dupla, então o sangue passa pelo coração duas vezes, mas você tem total mistura entre sangue arterial e sangue venoso. Nos répteis, que é o próximo grupo, o coração já está dividido em 4 cavidades, só que você continua tendo mistura entre sangue arterial e sangue venoso, tá? Tem alguns materiais didáticos que vão considerar isso aqui, ó, uma cavidade só, tá bom? Nos crocodilianos, você já tem uma separação completa, tá? A circulação é chamada de completa, exatamente porque você tem uma separação total entre os ventrículos. Então, a parede muscular aqui, ó, septo interventricular, entre um ventrículo e outro. Essa ideia, fazendo separação total entre sangue venoso, rico em gás carbônico, do sangue arterial. Essa característica e esse tipo de coração deu tão certo para o metabolismo geral dessas criaturas, queridos, que essa característica se manteve nas aves e também nos mamíferos. Tá? Esses dois grupos de criaturas que vão vir depois dos répteis mantêm essa característica. Vou escrever um outro rolê aqui. Metabolismo. Paladino, Fala, a circulação é completa mesmo com esse forame de Paniza? Cara, porque essa perfuração aqui não vai fazer o sangue, tipo, sair de dentro dos vasos sanguíneos. Ele tem uma perfuração, aí tem vasos sanguíneos que se ligam a essa perfuração. Esses vasos, eles vão irradiar e levar esse sangue exatamente para o sistema digestório da criatura, tá? Então,
considerada, essa análise de completa, essa explicação que eu dei foi para fechada, mas ela é considerada completa exatamente porque no coração não tem mistura. A mistura vai acontecer fora dele. Por isso que ela é chamada de completa. Essa análise de completa e incompleta está associada diretamente com o coração. E Beleza, então, valeu. a hora que precisar, meu irmão. Achei massa você ter aberto aí para mandar. Olha só, quando a gente pensa em metabolismo, faltou escrever, né? Como aconteceu com os peixes, como aconteceu com os anfíbios, esses animais também são ectotérmicos. Eu vou escrever desse jeito aqui, porque eles são conformadores. Só o capão de 475 na cabeça. Aí, qual que é a ideia? Ficou muito bom para dar capa. Conformador. Ganhou até like desse cara. Rapidinho. A ideia de conformador, meus amores, está associada diretamente à ideia de que. Tá. A ideia de conformadores está associada exatamente à ideia de que a temperatura do corpo da criatura varia conforme a do ambiente. Então, ele não tem mecanismo para regular a temperatura. Tá? Mecanismos metabólicos ativos para fazer a regulação da temperatura. Regulador, só tem dois grupos de seres, aves e mamíferos. Lembra da minha brincadeira da semana passada, né? Come para viver, né? É essa a ideia. Então, se a temperatura do ambiente é alterada, o metabolismo da criatura também é alterado. Vim para cá, nós já tínhamos conversado na aula passada sobre a excreção por ácido úrico, elimina uma pequena quantidade de água, é pouco tóxica para o organismo, então é considerado também uma adaptação evolutiva no sentido de conquista do ambiente terrestre. Eu vi uma questão, já tem um tempinho isso, não sei dizer exatamente quando, porque o passado da minha cabeça é uma bagunça. Mas eu já vi uma questão pedindo, de dissertativa, pedindo para o aluno estabelecer um paralelo entre aquisições evolutivas das plantas para o ambiente terrestre e aquisições evolutivas dos animais para o ambiente terrestre. Ele podia citar 3 de cada. E aí? Sairia? Vamos fazer? Para os vegetais, queridos, pensa o seguinte, você está na água. A planta precisa de água para poder fazer fotossíntese, né? Porque ela é a matéria-prima que vai gerar prótons e elétrons para a fotossíntese. Além de gerar também o gás oxigênio, né? Esses 3 elementos, os prótons, os elétrons e o gás oxigênio, é produzido a partir da fotólise da água. Então, os vegetais dependem de água para fotossíntese. Se você é uma planta aquática ou se você é uma alga, isso não é uma preocupação, porque você está dentro d'água. Mas se você é um vegetal terrestre, comparando plantas aquáticas, algas e vegetais terrestres, os vegetais terrestres tiveram um maior desenvolvimento do órgão que faz a absorção de água, que é a... Responde em tudo, não ficar com essa cara de idiota. Raiz. Outro. Se você está dentro d'água, você não tem uma grande preocupação com perda de água, porque você está dentro dela. Se você não está dentro d'água, você está diante de um ambiente que te evapora, perder água é um problema. Aí o tegumento dos répteis, mas também o tegumento das plantas, sofre adaptações nesse sentido. Os vegetais maiores, com árvore mesmo, que formam árvores com casca, lembra que a casca ela é formada de suberina, que dificulta a perda de água, hidrofóbica. Então, a água tem dificuldade de atravessar as paredes de suberina. Tá. Nos animais, vimos na aula anterior, tem um tegumento queratinizado, tem escamas, por exemplo, tem um revestimento mais espesso, mais grosso, por exemplo. Tá? Pensa na ideia de reprodução. Vamos comparar animais e plantas no que diz respeito à parte de reprodução. Olha aqui, ó. Fecundação interna. O gameta masculino é depositado dentro do organismo feminino. Pensa em vegetais. Qual foi a mudança que fez com que a gente falasse assim, ó, essas plantas aqui não são mais dependentes de água para reprodução? Lembra que assim que surge no reino vegetal o grão de pólen é uma aquisição evolutiva, né? E passa a ser o microgametófilo, passa a carregar o gameta masculino, basicamente. É o que o grão de pólen faz.
A ideia ali é que antes do grão de pólen surgir, que são os grupos de briófitas, musgos, e pteridófitas, são samambaias, o gameta masculino chama anterozoide. Ele é um espermatozoide com 2 rabinhos, tá? Com 2 flagelos. Então, se ele é uma célula flagelada, ele chega até o gameta feminino nadando. Então, você tem dependência de água para que a fecundação aconteça. A partir do momento que na escala evolutiva dos vegetais surge o grão de pólen, a disseminação do gameta masculino pode acontecer pelo vento. Pode ser um bichinho que senta aqui, ó, pega o pólen de uma planta, voa ali, leva esse pólen para outra planta. Então, comparações entre aquisições evolutivas de animais e de plantas para a conquista do ambiente terrestre. Vamos lá. No sistema nervoso, tem 2 estruturas que são destaque para essa galera aqui. Nos peixes, nós conversamos sobre linha lateral e nós conversamos também sobre umas estruturas localizadas no focinho dos peixes cartilaginosos, dos tubarões, chamadas de ampolas de Lorenzini. Essas ampolas, elas basicamente faziam o tubarão detectar ondas eletromagnéticas. Nós conversamos sobre isso, né? Tá bom. Lá nos anfíbios, principal característica de diferencial do sistema nervoso é que eu estou levando em consideração como característica diferencial, quer dizer, alguma coisa diferente de visão, audição, olfato, paladar e tato. Órgão sensorial importante, vou colocar dessa forma assim, novidade. Alguns dos anfíbios também apresentam linha lateral, principalmente em estágio aquático. Ok, quando você chega aqui nos répteis, o que é o órgão vomeronasal? O órgão vomeronasal, queridos, é um tubinho contido assim na cavidade bucal, especialmente das serpentes, mas ele já foi detectado em alguns crocodilianos também. E aí, já viu serpente antes aqui, ó? Ela está detectando aromas do ar. Então, diferente de mim e você, que o epitélio olfatório da criatura fica também na região nasal, nessas criaturas o epitélio olfatório fica na região oral. E aí tem uma estruturazinha que tem uma concentração maior desse epitélio olfatório, tá? Ele tem quimiorreceptores que detectam odores do ar. Só que diferente de mim e de você, que detecta esses odores cheirando pelas narinas, elas fazem isso pela boca, tá? Então, quando você vê as serpentes ali, as que botam tipo, a língua para fora, às vezes abre na boca, tá detectando odores, tá bom? Tem alguns materiais, colocam assim, sentir tipo o gosto do ar, tá? Entre aspas, porque isso seria tipo uma sinestesia, né? Tipo uma sinestesia. Paladino. Falando, E papilas gustativas, eles têm? tem diferença de sabor. Eu não posso afirmar para você, cara, que sentem os mesmos sabores que a gente, mas também apresentam papilas gustativas de categorias diferentes. Acho engraçado você comentar isso, eu vou falar só por curiosidade. Esses animais, cara, não têm um atrativo por coisas adocicadas, especialmente os que são predadores. Mas os que têm, por exemplo, um paladar onívoro, ou os que são herbívoros, têm uma predileção por paladares associados à frutose. Tá? Então, mas para outros açúcares, não é chamativo para eles. Aí tem diferenças entre papilas gustativas, que são também quimiorreceptores, né? Mas tem uma especialização diferente. Lindões, as falsetas loreais, eles estão presentes em alguns tipos de serpentes, e nós consideramos ela uma adaptação presente em serpentes venenosas. Seguinte, olha só. Como é que eu vou fazer do outro jeito igual? Tá bom. Tá a serpente assim, mano, tem a narina dela assim, ó. Um pouco abaixo do focinho fica mais 2 buraquinhos. Pequenininho, cara. Difícil de ser detectado. As falsetas loreais são órgãos que detectam diferenças de calor, saca? É difícil de explicar isso na prática, porque é explicar um sentido que você não tem. É explicar um sentido que eu e você não temos. Nós somos capazes de detectar calor, assim, ó. Por exemplo, tem um ferro que passa a roupa ligado. Você aproximar dele, cara, você tem termorreceptores que detectam que aquela superfície está quente. Uma panela, um fogo, uma churrasqueira, uma fogueira. De chegar perto, na nossa pele nós temos termorreceptores que detectam essas variações de calor. Nessas criaturas, queridos, esses receptores são extremamente especializados e em uma quantidade muito grande localizados na região do focinho da criatura, da face do organismo, permitindo que eles detectem essas diferenças de calor
quase com a mesma precisão que você detecta a direção de um som, saca? Então, assim, como que mamíferos em geral fazem, né? Você tá aqui no lugar, você escuta um barulho que você não reconhece, se você reconhece, esse aqui é a voz de não sei quem, esse barulho aqui é meu cachorro dizendo não sei o que da coisa. Se é um barulho que você não reconhece, a sua tendência é olhar na direção de onde o barulho veio. Não é à toa que a gente tem audição estéreo, tá? Essa nossa audição estéreo vai fazer com que o som chegue em milissegundos em um ouvido, com uma diferençazinha, um delay em relação ao outro ouvido. E essa diferença de tempo de percepção é o que exatamente dá para o seu cérebro a ideia de que o som veio daquela direção, sacou? Faz esse comparativo, ou estabelece essa metáfora, mais ou menos com o que seria perceber calor. Algum aluno já me perguntou alguma vez no passado se seria a mesma coisa que visão termográfica. Saca? Quando você está jogando jogos de primeira pessoa, o carinha ativa aquela visão termográfica lá, que aí o que está mais frio é azulado e o que está mais quente está para o lado de vermelho, e aí você tem as cores intermediárias, verde, amarelo, laranja, seria essa ideia. Não é visão, não é uma estrutura que perceba variação de comprimento de onda. Então ele não está percebendo diferença de luz, tá? O que a criatura percebe é literalmente diferença de calor. Só que ele consegue fazer isso com uma acuidade maior do que nós somos capazes de fazer. Nós identificamos essa força setorial em serpentes ou víboras que são venenosas em geral, tá bom? E é óbvio, né, que esse sentido a mais facilita a captura de presas. Tem algumas dessas criaturas, meus queridos, que elas caçam por emboscadas. A grande maioria desses organismos caçam por emboscada. Então, assim, ele tem uma trilha de cheiro, por exemplo, onde ele percebe que uma grande quantidade de animais passam naquele lugar ali. Ele fica esperando, literalmente paradinho esperando em emboscada. Quando uma criatura vem passando, ele pega por oportunidade. Apesar de que algumas serpentes são extremamente rápidas. Tem algumas serpentes africanas, queridos, que correm 20 e poucos. Corre não, né? Que não tem pata. Rasteja 20 e poucos quilômetros por hora. Tem lagartos que correm a 30 e poucos quilômetros por hora. Humano nenhum chega nessa velocidade, saca? Então assim, 30 e poucos quilômetros por hora, talvez, hein? Eu não lembro quanto que dá a velocidade do Usain Bolt ali, acho que é o recordista mundial atual, né? Quanto que daria isso em quilometragem por hora, mas muito complicado. Então, só tem algumas serpentes que elas atingem essas velocidades, só que são criaturas que sendo ectotérmicos, eles não conseguem manter o gasto energético durante muito tempo. Pode ser que você assistindo documentário já tenha ouvido falar sobre pessoas que foram atacadas por cobras, por exemplo, não venenosas, mas essas cobras constritoras, que são essas que enrolam e apertam, saca? E aí a pessoa se debateu, uma hora a cobra foi e soltou. Eles não conseguem manter, cara, esse tônus muscular por muito tempo. Especialmente se você estiver num dia frio ou se a criatura estiver dentro d'água, que é onde o metabolismo dela fica, em geral, mais baixo, porque a temperatura da água, em geral, também mais baixa. Tá, a Paladino é simples se livrar de um ataque desses? Cara, eu imagino que não. Honestamente falando, eu imagino que não mesmo. E assim, falando por curiosidade, né? Há muito tempo, eu e uns amigos visitamos um parque nacional de alguma coisa em Foz do Iguaçu, não lembro como é que era o nome do lugar mais, mas tinha um monte de bicho lá, sabia tirar foto com os bichos, não sei o quê. Eu, em geral, não gosto muito dessas vibes, mas na época eu era mais jovem e estava bem animado. Hoje em dia, eu acho que isso é muito estressante para o animal, saca? Não curto, particularmente não curto não. Mas enfim, tinha uma jiboia, aí tinha um rolê que você pegava a jiboia lá, ela provavelmente estava sedada, e aí você botava ela assim e tirava uma foto com ela. Aí, mano, beleza, né? Biólogo, então, foca a porra da jiboia, né? Dá a jiboia aí, não sei o que lá, tava. Enfim, os amigos, botei a porcaria da jiboia aqui. Cara, meu amigo era máquina fotográfica dessas, tipo, manuais, né? Meu amigo tá com configura. Mano, eu não sei se você já teve a oportunidade de segurar uma serpente, dessas menores, dessas maiores, enfim. Cara, é muito louco o tanto de unidade muscular que elas têm e o tanto que você sente essas unidades musculares se contraírem de maneira independente. Cara, é muito sem noção isso. Assim, eu vou tentar explicar para você o seguinte, olha só. Eu sinto 4 pontos de contato aqui na minha pele. Sacou? Percepção de 4 pontos de contato. Agora imagina, cara, que seria tipo o seguinte, encostei aqui e eu tô sentindo centenas de pontos de contato que se contraem quase que de maneira independente. Mano, que gastura, cara. E assim, enquanto eu tirava a foto, né, a gente não teve nenhum acidente, mas aí, beleza. Eu fiquei agoniado, né? Falei, vai, Leão, bate a foto aí, cara. E ele, pera, tá arrumando aqui, cara. Eu fico desconfortável porque tem Leão, bate a foto aí, cara. Meus amigos saem tudo
Tem aqui lá a foto, a minha foto eu tô assim, ó. Morrendo de agonia, cara, da sensação muscular daquele treco assim em mim. E aí, assim, a cauda dela, ela enrolou, deixa eu arrepiar só agora. Ela enrolou a cauda assim e ela decidiu que ela não estava afim de soltar naquela hora. Mano, assim, a pessoa que estava acompanhando o processo das fotos, né? Não, isso aqui é tranquilo, é só puxar aqui e desenrolar. Eu tô vendo o cara assim, ó. Você vai puxar aqui e desenrolar aqui, é tranquilo. Cara, a força que a gente teve que fazer para poder soltar aquilo, assim, você vê que o bicho tava tranquilo, cara, saca? Tipo assim, não tá fazendo muita força. E, bicho, uma serpente relativamente pequena, sabe? Comprimento mais ou menos do meu braço, espessura mais ou menos do meu braço. Eu fiquei pensando assim, ó, cara, se desvencilhar de um ataque de piton, que é uma serpente que chega a 8, 9, 10 metros, né? São as mais compridas que existem no reino animal até onde nós conhecemos, né? Elas são asiáticas. Ou se desvencilhar de um ataque da nossa, os gringos chamam de anaconda, né? Seria a nossa sucuri, que algumas delas têm a espessura do corpo na largura do meu tronco, velho, assim, ó, é só se não for o dia de você morrer mesmo, cara. A começar porque o impacto do bote que ela dá é muito complicado. O que eu já vi em documentário, eu tô falando isso aqui agora mais por curiosidade, né? Nós estamos chegando nos minutos finais da nossa aula de hoje, eu vou até aqui em características, nós vamos continuar a reter isso pelo menos na primeira aula do nosso encontro do próximo sábado, tá? Eu já vi documentários, queridos, de alguns animais sendo nocauteados só pelo bote, sabe? Então, assim, ela tem um tipo de dente que ele é serrilhado para trás, assim, ó. Tá? Aqui é a cabeça da serpente. Aí elas não têm presas, né, essas aqui, e aí o dentinho delas são pequenininhos e são assim, ó. Eles são curvos para trás. Então, o que acontece? Ela vem aqui e te morde, certo? Mano, não adianta você puxar. Quanto mais você puxa, mais travado seu braço e fica nos dentes dela. Tem um vídeo que circula na internet, um vídeo antigo, cara. Ele não foi filmado por celular digital, foi filmado tipo por câmera mesmo, que mostra os bombeiros fazendo um resgate de uma dessas serpentes, tirando ela de um lugar e levando ela para tipo, a natureza. E aí eles vão pegar ela, cara, e aí um dos bombeiros tá tipo segurando ela assim, ó, segurando ela aqui pelo pescoço. Ela dobra a cabeça e morde o braço dele. Não sei se você já viu esse vídeo. Cara, o que junta de homem para poder tirar a boca da cobra do braço desse bombeiro, e o cara tá apertando, tá apertando, eles vão puxando assim, já dá no guia, eles estica, puxa a boca dela, cara, não solta, não solta. Então, assim, eu já vi vídeos da presa ser nocauteada só pela porrada do bote. Algumas vezes, se a cobra, lógico, como é uma caçada por emboscada, é assim, ó, ela tem a oportunidade, ela dá bote. Assim como acontece com alguns mamíferos predadores, se ela tiver a oportunidade de mirar uma situação assim, adequada, esse bote algumas vezes vem nessa região aqui de cabeça, saca? Eu já vi um bocado de mamífero de grande porte ser nocauteado só na porrada que ele leva, sabe? Seria tipo como... Só nisso aí o bicho já desfalece. Aí ela enrola em volta, e em geral, ao contrário do que a gente costuma dizer, essas criaturas não vão, tipo assim, estraçalhar os ossos da vítima, não é essa vibe, cara. Ela só precisa te abraçar com força suficiente para não deixar você fazer isso aqui, ó. Alguém alguma vez já te encontrou com saudade demais ou empolgado demais, te deu um abraço e você, mano, solta. Você fica desconfortável porque você não consegue respirar. É o que acontece quando algumas vezes a gente mergulha em grandes profundidades ou quando alguém fatalmente é enterrada, saca? A pessoa trabalha numa obra, tem uns deslizamentos de terra e cobra a pessoa, assim, cobra o tórax da pessoa. Tem um nome específico para esse tipo de asfixia. Eu esqueci, mas tem um nome específico. A pessoa tá aqui, ó, você desenterra a cabeça da pessoa e ela continua asfixiando. Aí dá desespero, né, quem tá socorrendo. Ela tá asfixiando, cara, porque você vai tendo, assim, os músculos intercostais pressionados e ela não consegue fazer isso aqui, ó. Expandir ele para poder inspirar. Então, é essa a ideia. Em geral, esse bicho fica segurando e aí mata a criatura por asfixia. Fosso setorial é um órgão que eu vou encontrar, em geral, então, em serpentes e serpentes que são venenosas. Na semana que vem, nós vamos conversar um pouco mais sobre outras características dessas serpentes venenosas. Aí a aula da semana que vem ela vai ser mais baseada em análise de imagens, tá? A parte teórica, nós fizemos uma com características ligadas à adaptação para o ambiente terrestre. Eu coloquei um outro quadro mostrando a classificação em ordens, né, nas 3 ordens, e esse aqui falando um pouco sobre a fisiologia desses organismos. Aí, na semana que vem, a gente vai basicamente analisar algumas dessas imagens, e uma das coisas que são feitas
meus amores, está ligado a análise de características de serpentes que são ou não venenosas. E aí tem alguns macetes que são utilizados. Uma delas está associada ao formato da pupila, formato da cabeça, formato das escamas, saca? A presença de fosseta loreal e também a presença de dentes inoculadores de venenos. Então, relembrando lá dos artrópodes, quando a gente conversou sobre aranha e escorpião, alguns desses animais são venenosos e peçonhentos. Ele é venenoso porque ele tem glândula de veneno, e ele é peçonhento porque ele tem como inocular ativamente esse veneno. Tem diferenças em relação à posição do dente. Você tem serpentes que não têm presas inoculadoras de veneno, como acontece com a arjiboia, como acontece com a sucuri. Você tem alguns tipos de criaturas que têm presa inoculadora de veneno, só que pensa que é a boca do bicho, tá? Só que a presa, vou colocar aqui assim, tá? Ela está localizada na porção lá anterior, lá no final da boca. Como normalmente esses bichos picam usando aquela picada de alerta, de advertência, é com a ponta da boca, eles não inoculam veneno, mas tem dente lá. Algumas das corais falsas são desse jeito aqui, ó. Então é assim, ó. Ela tem a boquinha, só que aí a presa de veneno está localizada lá atrás. Tem algumas que a presa de veneno está localizada mais aqui na ponta. E o grupo mais desenvolvido desses aqui, o negócio da presa de veneno, ele é dobrado. Aí a hora que a cobra abre a boca, esse dente vem aqui pro lado de fora. Tá? O que acontece com algumas das cascavéis e das najas. Aí semana que vem eu entro em detalhes sobre a anatomia dessa parte de criaturas. São especializações para essa parte de inoculação de veneno, mas isso acaba interferindo no grau de agressividade e predação que esses seres apresentam. Tá bom? Fala um pouco menos de um minuto, só para poder te adiantar. Eu vou dividir as características, mas quero que você se recorde de um negócio. Mimetismo. Lembra dessa característica na evolução? Alguns seres imitam as características de outros, especialmente o mimetismo batesiano. Um ser que não é venenoso imitar um ser que